Tem momentos que parece que a gente vai perder o controle. Um jantar com parentes difíceis, porque parente rima com dor de dente. Gente dando pitaco na sua vida sem você pedir. Ou aquela sensação que as suas pernas vão cair antes mesmo de você subir no palco. Aí chega a pergunta: como é que a gente pode se controlar em situações difíceis? Em situações desafiadoras. Hoje eu vou te mostrar o que a gente pode fazer em situações difíceis para a gente agir com sabedoria e comunhão com Deus. Por que a gente fica nervosos? Por que a gente fica ansiosos? De modo teórico é coisa do nosso cérebro e provavelmente sempre aquele mesmo assunto, que lá na antiguidade a gente teve que usar isso para enfrentar alguns animais, coisas de sobrevivência. Mas confiamos, o nervosismo pode funcionar muito bem para lutar ou fugir de um leão, mas talvez não funcione muito bem quando a gente está no palco. Como é que a gente pode, sabe, lidar com esses sentimentos? Com essas situações? Porque tem situações que a gente vai se sentir irado, situações que a gente vai se sentir nervoso, ansioso, com medo. Mas de forma mais geral, como é que a gente pode se controlar? Controlar nossos sentimentos em situações difíceis. Sim, em situações que tem bastante dificuldade. Como estar em um palco, como estar em um jantar com a família, né? Que é com a família, junto com parentes que montou de dente, pessoas dando pitaco na sua vida, pessoas enxeridas, sabe? De modo geral, normalmente é sempre com pessoas. Então, essa pergunta, o que a gente pode fazer nessas situações? A primeira coisa que você tem que entender é que Deus não pede para que a gente haja no impulso, mas sim com a razão. Olha isso daqui. Deus colocou o cérebro acima do coração para que a lógica domine. Se você está vivendo pela emoção, está vivendo de cabeça para baixo. Deus te colocou para que você usasse a emoção. Então, a emoção não. Deus te colocou o cérebro para você usasse a razão. Então por que tem momentos que a emoção está quase saindo, eu não consigo me conter, mas depois de alguns segundos ela para e eu volto a ter razão? Exemplo, você vai lá, tá com raiva, briga com outra pessoa, depois você se arrepende. Sabe por que acontece isso? Então, por conta que existe um intervalo de mais ou menos 5 a 10 segundos para que a lógica entrasse em ação, mais ou menos assim. Por isso tem aquela frase, antes de explodir, conte até 10. Porque é mais ou menos 10 segundos para que a lógica entre. A lógica entre antes da emoção. Então quer dizer que o número 10 é mágico? Não, mas é por conta disso daí. Agora que você já entendeu, o que a gente pode fazer então para agir com lógica quando as emoções querem nos controlar? É isso que eu vou falar no próximo tema. Agora eu vou te explicar duas coisas, nesse tema e no próximo. Nesse tema vai ser para situações previsíveis. Se alguém te chamou para ir para uma palestra, exemplo, é uma coisa previsível. E um jantar de última hora com a família é uma coisa imprevisível, porque você não esperava que eles iam te chamar. Como é que a gente pode diminuir esse nervosismo, essa ansiedade? Ansiedade antes de entrar no palco, ansiedade antes de você conversar com uma pessoa difícil, exemplo. Uma coisa que a gente pode fazer é praticar. A gente pode praticar um pouco aquela situação. Por exemplo, você está lá no palco. Antes de você subir para o palco, você pode treinar. Você pode treinar alguns versos, algumas frases, melhor dizendo, né? Você pode treinar alguns parágrafos, você pode se imaginar, você já pode dar uma preparada, porque isso te alivia um pouco. Exemplo, você vai lá tocar violão, lá em um barzinho. Você já pode começar a aquecer em casa, tocar violão em casa, antes de ir pro barzinho, isso alivia um pouco. Se você for conversar com uma pessoa difícil, sei lá, ou se você, sei lá, for pedir alguém em namoro, exemplo, você pode se imaginar aquela situação primeiro, ou você já pode ir para essa segunda dica aqui, ó. Que é a segunda dica que é muito importante, que você pode usar no momento no sentido de... nos dois sentidos. No momento que você está sentindo aquilo, exemplo, no momento que você está no palco conversando, ou você pode usar antes de entrar pro palco, dando exemplo pro palco. O que é isso que eu tô tanto querendo dizer? É a respiração 3x3. Se possível, encoste na parede. Como assim? Como é que ela funciona? Você encosta na parede, aí você inspira por 3 segundos, segura e expira por 3 segundos. Vou fazer assim para você entender, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No caso é inspirar e expirar. Aí você segura também. Aí você faz isso de costas. De costas não, encostado na parede. Então respira. 1, 2, 3. Aí você vai fazendo o seu ritmo. Segura 3 segundos, solta 3 segundos, segura 3 segundos. Aí fica nesse loop de inspirar por 3 segundos e expirar por 3 segundos, além da pausa de 3 segundos. Essa dica é fenomenal, ajuda a baixar muita ansiedade. Principalmente aquela ansiedade sem motivo.
Sabe, aquela ansiedade que não tem uma razão clara. Ajuda bastante nesse tipo de ansiedade. Claro, quando a ansiedade tem uma razão é mais difícil, mas isso ajuda demais. E quando você estiver lá no palco, dando exemplo, você pode também fazer essa respiração. Você pode estar no momento sem falar nada, você pode fazer uma respiração de 3 por 3 por alguns segundos, focar um pouquinho na sua respiração. Dá pra fazer isso também quando você estiver no palco conversando, só que você vai ter que parar um pouquinho, né? Vai ter que fazer um momento de pausa, entende? Dá pra fazer também no palco. Outra coisa que também, que eu acho que eu já mencionei também, mas você pode imaginar o cenário antes que ajuda o corpo a não agir com pânico. Exemplo, tinha um rei, que esse rei, ele é que naquela época de reis, eram os reis que eram juízes, então ele que devia julgar essas pessoas. E esse rei, ele antes de começar o seu dia tendo que julgar todo mundo, ele falava assim: hoje eu vou encontrar pessoas com falta de respeito, falta de gratidão, pessoas ruins, pessoas que fizeram coisas erradas, pessoas difíceis, e ele já se preparava para isso. E se preparava. Então o que você pode fazer usando a situação do palco? Você pode já se preparar. Nesse caso do rei era se preparar porque vai encontrar muitas pessoas ruins. Mas no momento do palco, você pode se preparar pra saber o que você vai falar, pra saber como é que vai ser o palco. Ou você pode até usar isso num jantar de família. Exemplo, hoje eu vou lá num jantar de família, vai ter parentes que vão dar pitaco na minha vida, vão ter gente falando coisas nas minhas costas. Aí isso já te prepara, porque isso não te pega de surpresa. Mas se você pensar nisso, você pode até pensar como é que você pode reagir quando isso acontecer, ou se isso acontecer. Outra coisa também é orar pedindo paz antes de agir. Antes de você entrar no palco, antes de você conversar com aquela pessoa, faça uma oração a Deus. Fala: Deus, me ajude a falar com essas pessoas. Deus, me ajude a conversar com aquela pessoa. Ore a Deus antes de fazer alguma coisa, porque a gente é totalmente dependente de Deus. Você não estaria respirando se Deus não quisesse. A gente é totalmente de Deus, a gente é totalmente dependente de Deus. Porque senão a vida é extremamente difícil. Porque a gente é totalmente dependente de Deus, mesmo a pessoa sendo uma pessoa que não crê em Deus, mesmo ela conseguindo várias coisas, ela só não conseguiria aquelas coisas se Deus não deixasse ela respirar. Se não acontecesse alguma situação que ela perdesse o braço, exemplo. Enfim, tudo isso é dependente de Deus. A gente é dependente de Deus. E a gente tem que ser dependente de Deus. Então a gente, antes de conversar com aquela pessoa difícil, antes de a gente subir no palco, faz uma oração a Deus pedindo ajuda, faz uma oração a Deus para que Ele te dá um dom para conversar com as pessoas, um dom para que o seu ensinamento chegue às outras pessoas, porque um dom nunca é para nós mesmos, sim para as outras pessoas. Tinha até uma história aqui, já que a gente tá falando de palestrante, que pode te ajudar bastante também. Tinha um palestrante que uma palestrante, se eu não me engano, um dia confirmou o seu nervosismo. Que ela, mesmo ela sendo famosa, ela confirmou que ela ainda sentia aquele nervosismo de subir no palco. Já outra, numa voz de deboche, diz: ah, eu nunca senti, ou eu não sinto mais. Eu não sinto mais, falou de um jeito de deboche. Aí outra pessoa que estava ao lado disse: minha filha, uma hora você chega lá. Quer dizer que talvez a gente ainda vai sentir, como posso dizer, nervosismo ao subir o palco. Talvez a gente ainda não vai se sentir confortável indo para os jantares em família. Talvez, mas quando a gente fala com Deus, e faça a nossa parte, e o que seria a nossa parte? Respirar, agir com lógica, não agir com emoção. Porque quando você age com emoção, dá merda, em resumo. Quando você tá em excesso de emoção, excesso de felicidade, excesso de tristeza, excesso de raiva, sempre vai dar merda quando você for fazer alguma coisa desse tipo. Mas faça a sua parte, haja com lógica, com razão, com respiração 3 por 3 e peça ajuda para Deus. E Deus fará a parte dele. O que a gente pode fazer quando a situação é imprevisível? Primeira coisa, chegou lá, talvez se você ainda tiver um tempinho livre do tipo, você tá na porta, antes de você entrar naquele jantar de família, você ainda pode fazer respiração 3 por 3, encostar na parede, ou você pode fazer durante a conversa, né? Ou durante que você estiver comendo as coisas, etc. Mas outra coisa, vamos para as outras dicas. Você tá numa situação imprevisível e uma situação difícil, chata, tenta manter a paz. Como eu já disse, se você agir com emoção, se você agir com excesso de raiva, se você agir com muita felicidade, qualquer emoção, se você agir com uma emoção muito alta, vai dar merda. Se você tá com raiva, você lá age com raiva, aí você cria inimigos pra sua vida, aí você vai lá, age com muita felicidade e fecha um contrato ruim, entende?
Então, a gente não pode agir com as emoções à flor da pele. Outra coisa também. Quando você estiver lá e as pessoas, seus parentes, seus pais, estiverem dando pitaco na sua vida, estiverem falando mal pra você, fala isso daqui, ó, mentalmente. Dane-se. Fala isso, dane-se. A pessoa ir lá, chegou lá e deu um pitaco na sua vida. Ou vá lá, dane-se. Ah, meu filho. Ah, na minha época meu filho era assim. Meu filho, ele conseguiu isso, isso, isso. E você não conseguiu nada. Dane-se, 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 dane-se. Fala dane-se. Se você quiser, ou se você tiver com muita raiva, você pode até usar outra palavra. Você pode usar foda-se, né? Você pode falar. Você pode falar isso aqui mentalmente, mas nunca fale verbalmente. Fala tudo mentalmente. É uma forma de manter o controle. Exemplo, você tá lá, outra pessoa lá chegou, deu pitaco na tua vida, você tá lá na cidade, alguém deu pitaco na sua vida da sua roupa que você tá usando, cancela. Você tá lá nas suas redes sociais, você postou uma foto sua, a pessoa falou que é feio, que você é feio, você não deveria existir, fala dane-se, 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 cancela. Enfim, enfim, mas não deixa você ficar refém das suas emoções. Outra coisa também, talvez seja melhor prestar mais atenção do que falar. Esse aqui, talvez tem situações, presta atenção, talvez tem situações que a gente tem que mais prestar atenção do que falar. Situações imprevisíveis, situações difíceis, talvez a maior da parte seja a gente estar com a boca calado. Como assim? Você vai lá, tá um jantar de família. Você sabe que eles vão pegar, você sabe que eles vão falar, vão cutucar na sua cara, vão falar mal de você. Então, não deixa, não dá brecha, sabe? Não dá brecha, sabe? Então, não conversa. Ou você tá lá uma proposta de emprego, vamos dizer assim, uma proposta de emprego. Talvez escute mais o que o moço tá falando ao invés de você tentar falar. Ou talvez se você tá em uma, sei lá, uma mentoria, exemplo, com várias pessoas. Talvez seja melhor você nem falar nada, deixa as outras pessoas responderem. Pelo menos você. Se a outra pessoa responder errado, vamos dizer, a atenção fica pra ela. Se a pessoa responder certo, você guarda a saliva, entende? Então essa é uma das coisas aqui. Outra coisa também. Faça uma oração curta mental naquele momento. Se você puder fazer uma oração antes de entrar na casa, beleza. Mas se você não tiver essa oportunidade, faça uma oração curta e mental do tipo: Deus me ajuda a aguentar isso. Em nome de Jesus eu oro. Exemplo. Em nome de Jesus eu oro, amém. Faça uma oração curta mental. Exemplo, os seus pais lá estão dando pitaco na sua vida. Vai lá. Só Deus me ajude, em nome de Jesus, eu oro, amém. Eu usei bastante isso. Em muitos momentos, não dá pra fazer uma oração um pouquinho mais longa. A gente começa a ser uma oração curta e direta. Aliás, outra coisa aqui também. Observação. Tem muita gente que ter um encontro uma vez por ano já é demais. Tem parente ou tem pais tóxicos que um encontro uma vez por ano já é demais. Já causa mal. Já deixa aquele ar, sabe? Aquele ar ruim no ar. Sabe, aquele ar ruim no ar, são bêbados, alcoólatras, narcisistas, sabe? Tem gente que se encontrar uma vez por ano já é demais. Mas presta atenção aqui. A mudança não vem de teorias, mas vem de prática. Você pode aprender tudo isso, mas se você não praticar, vai ser fraquinho, sabe? O seu poder vai ser fraquinho, né? Sua paciência vai ser fraquinho, seu autocontrole vai ser fraquinho. Não importa muito ser teórico se você não praticar. Aliás, é bom também criar aquele hábito de oração curta. Tem situações que você vai ter que fazer essa oração curta quando você estiver durante uma conversa, aí você consegue ter aquela oração mais longa. Além do mais, carregar a inspiração 3x3 no bolso como uma ferramenta é ótimo. Carregue no seu bolso a ferramenta respiração 3x3. E se possível, carregue no seu bolso o que bom e que pena. Ah, eu assisti seu canal e eu odiei. Que pena. Ah, eu amei seus vídeos. Que bom. Usa também esses dois aqui, sabe? Mas não deixe as outras pessoas mexerem no cofre das suas emoções. Não deixe que ela estrague o seu dia. Não deixe que ela te faça você agir com raiva. Não deixe isso. Respiração 3x3, oração a Deus. Dane-se o que bom, o que pena. Muitas coisas desse tipo. Muita coisa desse tipo vão te ajudar muito a lidar com essas pessoas difíceis. A paz não é sorte, é uma construção diária. E você é capaz de construir isso com Deus ao seu lado. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!